vou falando desse bom bem em perfeitas condições. Uh, Minha irmã, será que bom bem em perfeitas condições? Muito bom dia e boa tarde para tudo vós. Para alguém falando, ok, se bom bem em perfeitas condições. Para alguém falando só, ok. Por favor, se bom bem em perfeitas condições. Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Amina Tabalde. Ainda bem. Ora bem. Minha irmã, suma que você vi. E na papia Juvenal de Osvaldo Veira, o democrata em ação. E cá está na papia um outro cidadão que tem por identificar de uma outra forma. E na papia Juvenal Osvaldo Veira, o democrata em ação. Muito obrigado, Mana Lulu. Minha irmãos, suma que você vi, bota observa. A nós e cidadãos muito atentos, conscientes e equilibrados, que está acompanhando a política da República de Guiné-Bissau, mas não só, mas também política mundial. A mim um cidadão nato de origem de Guiné-Bissau, um cidadão que tem DNA plasmado de coerência, verdade, dignidade, caráter, humildade, consciência, sentido coletivo e responsabilidade democrática, para imperativo de patriotismo no coração. Mas te fala como está sentir de como a mim foi obrigado a ser um cidadão que está fazendo análises coerentes, um cidadão concentrado a objetivo, um cidadão decente, equilibrado, idôneo, ao mesmo tempo que tem essa convicção, de que tudo convicção está norteado que princípio de ética e de ontologia profissional, acima de tudo, cultura de Guiné-Bissau, para ser um homem com conduta, que está falando a verdade, um homem que está pauta para o princípio de legalidade. A mim, não está falando só na hora que tem a ver que verdade. Sou um homem culto, democrático, social, que não luta para um Estado civilizado, um Estado onde que tem tolerância, e tem perdão, e tem amor, civismo, que capacidade de se ouvir opiniões entre diferentes, que é muito importante para ouvir com diferentes, e que é que faz com que democracia chamado arte contraditória. Mbili para bem condena que veemência sem reserva sobre decreto que tirado na República de Guiné-Bissau, decreto preferido para General Umar Sissoko Embalo, assim grupos de gorilas de juristas que entendem de como é cometer um gafe. É cometer um gafe no sentido em que está na pincha General Umar Sissoko Embalo para ele poder cair na água. Ora que na cai na água, ou seja, se sai gosto e na anda, amiga que cidadão, por exemplo, ora que está a defender uma causa, olha como aqui alguém que não defender para princípio de ideias, ideologias, planos, projetos, alternativas que propõem, que estão a seguir para ver como e bonito, ele pepele, ele jacanque, ele fula, etc. por aí fora, para ver como está papia. Não está a seguir ideologias, não está a seguir ideias, não está a seguir planos, não está a seguir estratégias, que aqui não mostra para o futuro. Então, não está ali para falar como condena aquele decreto com veemência e ao mesmo tempo não está culpabilizar juristas de casa presidencial. A mim, está a insinuar como se tem qualquer conspiração plantado na casa presidencial ao ponto de pinchar sua excelência General Umar Sissoko Embalo para gafe, para cair na água, suma que não falar, para um grupo de gorilas que está lá e caravanas de subservientes que na luta para bajulação e para meio de subsistência. General Umar Sissoko Embalo tem por direito e obrigação de ribar por detrás que é decreto número 014/2020, que cria
e tem um artigo número 1 que fala de como há uma instituição técnica e comissão criado para revisão constitucional. E falso, inexistente. No mesmo decreto tem um artigo número 2 e fala como que comissão que criado e na vai integra 5 membros e naqueles 5 membros é designado, é nomeado e é empossado para presidente da república. Mais uma vez, é falso, inexistente. E cá por existir Juvinaldo para ver que agora, como fala como é que por existir, não tem que fundamentar, a gente não vem para vir de Ligos, é na mistura que é que por Juvinaldo fala como é condenar esse decreto em função de um cidadão que não fala no nome da organização cívica democracia, razão pela qual fala gente de como ora que não papia, então mistura que acaba papia sai para gente falar OCDE fala, peca fala Juvinaldo fala. A mim como sendo um cidadão atento, um olhar como presidente da república, general Maurício Sissoko Embalo está mal acompanhado ou péssimo aconselhado e ao mesmo tempo se calhar general Maurício Sissoko Embalo um grupo de gente me desgraçado rapidamente para cair no ridículo. De mesma maneira que um grupo de gente bajuladores desgraça presidente da república. Juvinaldo, mas para de quê? Que pui acha como um grupo de gente me desgraça general Maurício Sissoko Embalo. Será que decreto que tirado e que tem a ver com plenos poderes de Constituição da República? Não. E que tem a ver com plenos poderes de Constituição da República, General Maurício Sissoko Embalo, Constituição da República, que está dal que direito. E que tem. Juvinaldo, para ver que aqui que tem. E que tem, para ver que se não vai para observar a Constituição da República, então não recomenda, gente pode observar artigo 85, de que está com preparação para uma comissão que não vai para fazer revisão constitucional. E está ligado que artigo 127, número 2, submisso de artigo número 7, artigo número 129, aliás, e artigo 128. Então, nesse sentido, ainda para amanhã, suma quem estava a acompanhar jurista do PSGC, Muniro Conté, mais uma vez, é grupo de juristas que está integrado na presidência da República. Só uma coisa que me fala general Maurício Sissoko Embalo. Um presidente da República e está assegurado para meios acadêmicos, para instituição acadêmica, para que cometer gafes, para que cometer erros fatal que não pintar para ridículo. Por isso que eu me entendo como gente que presencia, juristas que sinta, é presença que decreto sai, a mim cá está ali, simplesmente para falar de como, não, olha, repara, um erro cometido, a mim tem que ficar calado, não tem que segundinho, tem que cobertar, e no país, e no futuro que nós tem em causa. Nunca aquilo que é possível. Aquilo que está lançando para vir para falar verdade e realidade daquilo que é óbvio. Questão que está ali, soma que não fala, assim, o jurista do PSGC na papia Muniro Conté, e na chama, e na matéria, mas que está na dado. Gente do PSGC está na dado matéria, suma que me falava dias atrás. Como aqui possível, dono de poder, está doente e tem que ir para o hospital e vai dita, e quem que dá poder para representá-lo está doente e vai dita no hotel. Quem que não paga aqui hotel? Matéria que está na dar para oposição. Mais uma vez, esse decreto, matéria que está a dar para a oposição. Para ver que é inexistente e nulo sem efeito para ver que tem fé jurídica. Que é que me este fala? Presidente da República que tem aquela competência. Ora, aqui estamos aqui competência e usurpação ou e atentado ao longo da minha explicação na desenvolver de mais outras etapas. Olha, Muniro Conté na falar de sistema semipresidencialista e na falar de presidencialismo, e na fala de coisa, e na fala de sistema híbrido, e na fala de crime de colorinho branco, e na fala de crimes modernos, e na fala de cônjuge, nomes brocados latim. Quer dizer, Muniro Conté está na fazer interpretação de uma forma aberrante, e muito aberrante. E vai para reagir uma coisa que tem lógica para reagir, sim, repudiando o decreto de sua excelência,
culpabilizando aquele decreto para que tenha fins e que tenha base jurídica, que tenha nada que está sustentado. A mim, como sendo mente progressista, desenvolvimentista e nacionalista, nunca podia olhar gafe não cometido, não fica por detrás. Ainda tem tempo de voltar para trás. Para ver que, bora para, no país está à beira de um colapso remediaval. Continuar que decreto, o que significa? Um decreto que tem fé jurídica e pode provocar caos. Para que pode vai nincau. Tudo coisa que não faz dentro do Estado de Direito Democrático, ou que não toma decisões fora de normal, situação está mudar a pescar de óleo e está mudar a qualquer momento. Ninguém no regime democrático que dado o direito e dever de governar solitariamente. Nesse caso, Juvinaldo, o que é que o Mestre fala? Mestre fala de como General Marciso Coembalo e tendo a oportunidade de reconsiderar sua posição para a a concórdia nacional. Nesse caso, esse decreto que tira, o que visa, Juvinaldo? O que visa? Mestre fala de como esse decreto está mostrando interesse no meio de aventura, de circunstâncias na República de Guiné-Bissau. Que esse decreto inexistente. Ora, aqui nascer um decreto existente, então este fala de como e um presidente, pelo menos, que visa domínio total de poderes. Força amazônica. Quer dizer, e usurpação de competência. E que ele acabou de ir para diante. E acabou de para que juristas que estão lá, que estão integrados na presidência da República, eles que estão a cometer tipos de erro fatal. E momento do general Marciso Coembalo, com eles e afastá-los de presidência da República. Está lá gente, quer dizer, alguém tem que considerar essa posição. Gente tem que parar a arrogância. Essa é uma arrogância tamanho do mundo, ora quem olha, alguém que ser coerente e não apoia uma coisa que tem lógica. E que tem lógica. Para que pode ir para diante. E que existe, que tem nada que está suportado como lei. Ora, que tem nada que está suportado como lei, o que significa? Isso significa como é um erro fatal, pinchado para cair na ridículo. Primeiro coisa que a gente tem que entender, a não pode permitir banalização de instituição de Estado, seja quem quer que seja. E hora que não apoia esse ato e banalização de instituição de Estado, simplesmente enquanto a isso. E se que decreto preferir para diante, o que significa implementação de ditadura? Para ver que presidente da República exibe muito bem, e tem que fazer o exibir qualquer competência que está promover revisão constitucional. Órgão que está sugerir iniciativa de preparação, projeto de revisão constitucional e Assembleia Nacional Popular. Assembleia Nacional Popular. E dever de Assembleia Nacional Popular projetar qualquer tipo de ação de Constituição da República, reformas de República de Guiné-Bissau. O presidente da República cria uma comissão, depois de começar a Assembleia, para voz do povo, representante do povo na Assembleia Nacional Popular, e cabe esse de ser exclusiva competência e não de presidente da República. E tal comissão absolutamente tem uma ilusão exótica de cumprimento de uma lei inexistente. É que criado e inexistente. E isso é bom para ficar claro. Esse decreto que sai e mostra fracasso de juristas que integram a presidência da República. Mau imagem de presidente da República. É com sana pincha presidente da República, a autoridade com sana cai a olhar de cidadãos atentos. E hora que você sana pincha presidente da República, para cair no ridículo, tirar decretos que tem espírito, que tem alcance, que tem, você pode fixar nada, para ver que tem fé. E hora que tem bases empíricas que está sustentável,
perante Constituição inexistente. O que é que está fazendo? Está estimula a fraqueza do Estado, indica descrédito do presidente da República. Esse que a gente está na visa na República de Guiné-Bissau. Então, é decreto a mim está definir como um bando de gorilas, de juristas de meia tigela, basuladores que estão em perto de subservência, que e jumentos de carga, sem conhecimento, sem mérito, sem qualificação profissional, eles que estão na pincha presidente da República tomam uma decisão inexistente. Tomam uma decisão inexistente. Esse decreto é nulo sem efeito perante olho de qualquer cidadão atento que sabe que é aqui direito e sabe que é aqui Constituição da República e com normas infra e com normas ordinárias e com mais leis da República. E sabe como é decreto e nulo sem efeito. E simplesmente uma vergonha. Certo grupo que integra lá na presidência da República, que a mim entende de como esse decreto de ser pegadinha. Pegadinha, por exemplo, nunca pode estar a confundir pegadinha de João Kleber no Brasil, nunca pode confundir com fazer revisão constitucional de ser palanque, pagode, carro de baia pagode, sinta que cerveja, põe músicas, baia samba. Não. Revisão constitucional que está fazendo no estado de Guiné-Bissau, na qualquer estado moderno, primeiro tem que saber números de partidos que tem, números de deputados que elegido e voz de povo, hemiciclos eleitorais que existem, fazer revisão constitucional e que a maneira que outros gente que cantam entender a pensar. Então, fazer revisão constitucional simplesmente e está baseado naquilo que casa de democracia, santuário de democracia, esses poderes e de exclusiva competência e não presidente da República. Está na presidência da República. E hora que esse decreto proceder e na vai para diante, como a está chamado? É um avanço possível para ditadura no país. É um avanço possível ridículo que visa uma força amazônica, quer dizer, domínio de poder total. E errado. E a não tem que ter coragem de sair para falar e errado. Nunca pode estar a seguir que é que está perante lei inexistente. E onde é que não leva o país? Dançar à beira de abismo. E não leva a implementação do regime autoritário e totalitário. Onde é que o poder não está centralizado na mão de alguém. No regime democrático, no regime semipresidencialista ou na presidencialista, no regime híbrido, etc., por aí fora, céfalo, nunca é cada uma pessoa direito de governar solitariamente. Isso significa invade. Esse decreto significa invade franquias democráticas e garantias constitucionais de liberdade e valor supremo da nação. E te indica para que poderes está tão simples escrito. Tão simples escrito. Indica independência de cada um de órgãos legítimos do Estado da República de Guiné-Bissau. Respeito a princípio de separações de poderes. Atribuição de competência de cada um deles. Independência de cada um deles. Daqueles tudo é trabalhar harmonicamente. E isso, para quem concilei, ora, aqui nasceu assim, o tá chama aqui estado de badernas, anarquia institucional. Essa comissão efetivamente criado para revogar direitos constitucionais e visa a autonomia, está riba de carta magna, quer dizer, não, e me estou falando de como presidente da República, tirando que decreto, presidente supõe está riba de Constituição da República, e falso, inexistente. Juristas cometem grande equívoco. Igual, por exemplo, se o ainda tirou um exemplo de Estado ditatorial, igual que Nicolás Maduro ou Hugo Chávez demitir juízes, hoje tem 4 anos de mandato, e acha como ainda demitir juízes e nomear 6 juízes no Supremo Tribunal.
na Venezuela. Que significa que implanta ditadura e regime autoritário. Então é impossível na República de Guiné-Bissau. É um assunto organicamente que não cria uma aberração ruim no Estado de Guiné-Bissau. Presidente da República, juristas de meia tigela que integra a presidência da República têm que exonerar só por via de erro desse simples decreto. O presidente está assegurado por uma instituição acadêmica. Se assessores têm que ser do acadêmico, que ideia acadêmico para a realidade do Estado moderno. E se me fala naquilo que factos, aquilo que está plasmado. É decreto e nulo, sem efeito. E um grande equívoco e erro e um vergonha e bom próprio nome de quem qualquer jurista que vai fazer oração desse decreto. Será que conselhei? Será que estudar? Essa é a questão que está pondo. Decreto de presidente general Umaru Sissoko Embalo e nulo sem efeito. Nulo sem efeito e visa domínio total de poder da República de Guiné-Bissau. E visa domínio de revogar a Constituição da República. Só uma grande falar, igual a hora que falar Nicola Maduro, que Hugo Chávez na Venezuela, demitir juízes do Supremo Tribunal, nascer 4 anos de mandato, é obrigado a nomear de se escolhe a maneira que é mistura. Então, é um regime autoritário, é um regime ditatorial, é um alguém que visa domínio de poder do país. E errado, decreto e nulo sem efeito. General Umaru Sissoko Embalo, que tem poderes que normalmente está indicado de que comissão é falso. Essa comissão é falso. A mim que está culpabilizando o general Umaru Sissoko Embalo nesses factos. Quem está culpa é o jurista que vai assentar e que decreto não faz. O presidente general Umaru Sissoko Embalo tem por dever de demitir tudo que juristas que estão lá cometiram grandes equívocos. Sabia? Umaru é jurista, Umaru é constitucionalista, então ele é presidente da república e obrigado a ter gente que conselhei para fundamentar que decreto que tem fé jurídica, que tem espírito jurídico, que pode fixar alcance e que tem suporte. Decreto que visa domínio de poder total na República de Guiné-Bissau. Sabia de quê? Primeiro, é um atentado a franquias democráticas de santuário de democracia. Um atentado a franquias democráticas de ANP. E um atentado à democracia, e atentado ao regime democrático. E visa revogar a Constituição da República. Poderes que a Constituição da República, que ensina lá? Deixa muito claro para a gente se entender. Perante leis que a gente está papiando, tem leis infraconstitucionais, tem leis ordinárias, tem mais leis da República, por exemplo, tem emendas constitucionais, a gente tem que saber interpretar cada lei nesse ordenamento, se limites adequado, se fixa se alcance, se espírito e sentido de que a Cabuna interpreta. Então, decreto de sua excelência general Umaru Sissoko Embalo e nulo sem efeito está cheio de ambiguidade e um decreto perverso e capudibay nilikla e nulo sem efeito e produzido por um grupo de gente normalmente que can perceber, que can entender que é que lei, que can perceber que é que lei. Fantástico, suma aqui fala Paulo da Silva, e um decreto fantoche e antidemocrático. É um decreto que visa suspender a Constituição e revogar direitos e garantias fundamentais do Estado de Guiné-Bissau. Então, no Estado, necessita de ideias inovadoras, ideias sofisticadamente de uma organização estrutural de um Estado que é um Estado balela, é decreto para a minha forma de olhar, que é fundamental, e um jurista irracional que acaba bater general Umaru Sissoko Embalo no ridículo, batido no ridículo. É uma vergonha para a presidência da República de Guiné-Bissau. Então, é decreto que passa nada mais, nada menos de inexistente e nulo sem efeito. Nulo sem efeito.
para conservar princípios de cumprimento lógico de regras e doutrinas que está falando de costumes, conceitos e normas de República de Guiné-Bissau, é decreto frouxo. E precisa um certo coerência para amanhã você ser olhado para a sociedade, para alguém que defende o interesse real de a pátria. E cá preciso como se não defender, não defender mudança, não tem general no poder, e na comiteiro, gente obrigado segundo na caixa, bata diz que era na lastra, e ele que está no da tecido nacional, está põe em causa a unidade nacional, e põe em causa a coesão social, e põe em causa o futuro da República de Guiné-Bissau amanhã, e até futuro de nosso filho. Liderança de general pode só fluir a partir do momento que leva em consideração maior propostas extraordinárias de se poderes imperial, observando trâmites legais e limites adequados, escritos, alinhados e sublinhados pela Constituição. Para general, o Marciso Coembalo tem uma boa liderança, só que nós tudo não desejar, e significa observa trâmites legais, obediência à Constituição, ser o escravo de Constituição da República de Guiné-Bissau. Que legitimidade democrática original do povo, vindo de urna democraticamente, só lá que está garantindo nobreza de segundo mandato. Agora, é tipo de juristas que está lá na casa presidencial, que não percebe nada, que não entende nada, que tem título e não ostenta, é na bate general, o Marciso Coembalo, na ridículo. General que tem que tolerar nada, simplesmente tem que demitir tudo que integrantes de juristas que presenciam o decreto não escrevido. Simplesmente enquanto é isso. Presidente ou um líder democrático e precisa garantir estabilidade desse mandato para ser o escravo da Constituição da República, guardião da Constituição da República, para ver consequências de ônus de problema que está na TC, tendência de um grupo integral que está na presidência da República e repetir história como tragédia, na mandato de Sua Excelência, Dr. José Marvaz. Irmãos, e tão simples enquanto é isso. A nós não estamos cometendo nenhum tipo de gafe. A nós não estamos de hora que verdade tem. Não bem, não fala aqui que verdade, não riba não vai ficar no canto. Não que importa que a gente está falando. E é isso que comprova o povo, manga de tempo atrás. Quem que tem boca de aluguel e capô de papel desse problema. General, repito, Juvenal Osvaldo Veira, não repetir. Sobre artigos de Constituição da República, General Marciso Coembalo, que tem poderes. E que tem poderes de criar comissão técnica para fazer revisão constitucional. E nulo sem efeito. Sim, efeito inexistente. E se não vai para diante, próprio que decreto, como falei, que tem espírito jurídico. E que tem alcance jurídico. E que tem suporte jurídico. Nenhuma lei, nem normas que está suportado. Então, inexistente. Que decreto simplesmente tem que ir para trás. General Marciso Coembalo tem que reconsiderar sua posição e ouve muito bem gente que está na presidência da República que na pinchal preferir decretos fora de olho de Constituição da República a nós amantes de direito. A autoridade perante assunto e direito não está condenado que veemência. Que veemência. Sua Excelência, General Marciso Coembalo. Suma quem está na fala. Está na casa presidencial e precisa para ter um grupo de gente que mérito, qualificado na casa presidencial, um ero e balizou na Racidum, para tirar na casa presidencial. E esse tipo de decreto, ora que sai, se continuar na baia para diante, está falado crime de responsabilidade, doloso e qualificado, quer dizer, perpetuado, bem pensado e orquestrado por uma pessoa. E um crime de responsabilidade doloso qualificado na linguagem de direito. Então, esse decreto que pode ir para diante e que tem como aqui pode ir para diante. Para práticas de General Marciso Coembalo está julgado para boca que civil que não obile. Se práticas está julgado. Quantos partidos políticos que está lá com assento parlamentar, que delegado competência para o povo, quantos marcos populares que não tem,
Canto hemiciclos circulares que não tem na República de Guiné-Bissau. Num Estado multiétnico que está a cultivar, sincronizar tudo se diverso. Então, no regime democrático, ninguém cá dado o direito de governar solitariamente. Repito, ninguém. E precisa entender por um imperativo de humildade diante de realidade. Esse é um facto. General Umaru Sissoko Embalo, legítimo e presidente legítimo da República de Guiné-Bissau, vindo de sufrágio universal, e tem que reconsiderar-se posições para um presidente que negociar. Um presidente tem que ter a cultura de negociação. Revisão constitucional e uma negociação. Reformas estruturais e uma negociação. De voz do povo que está representado através de deputados. Ora, aqui assim, e cacedo, e aquilo que direito, soma como falar, lide de cabeça, não está falando como e um doloso qualificado crime de responsabilidade. Doloso qualificado crime de responsabilidade. Se alguém perguntou, Juvenal, do que é que isso significa? Isso significa atentado a regular funcionamento, funcionamento de instituições sociais, de Estado de Direito Democrático. Atentado a regular instituição ou funcionamento de instituição de Estado de Direito Democrático, enquanto que próprio general que tem que ser o garante de normal funcionamento daquelas instituições. É decreto visa um atentado, simplesmente, ou usurpação e ameaça à democracia. 3 crimes que está lá. Se decreto proferir, 3 crimes que está lá. Só naquele decreto, 3 crimes que está lá. O presidente está jura fazer cumprimento da Constituição e aceita maior desafio. Constituição da República, revisão constitucional está fazendo que voz do povo delegado a deputados que não representam eles. Então, esse caso visa usurpação, yeah? No. I'm gonna finish. Okay, I'm gonna finish right now. Just give me 2-3 minutes, yeah? Close the door and sit there to wait for me. I don't want to see nobody outside, okay? Just to let you guys know. Suma que está na fala, irmãos. Então, e um atentado contra a autonomia de cumprimento de dever legal, exercício regular de ANP. Simplesmente. Decreto presidencial de General Umaru Sissoko Embalo e um atentado contra cumprimento, um atentado contra a autonomia de cumprimento de dever legal, exercício regular de ANP. Que todo mundo tem que saber de como revisão constitucional está acontecendo mediante 2/3 de deputados. O Instituto está chamado 3/5, chamado 68 deputados de nação, para fazer revisão constitucional do artigo 127/2. Então, o presidente da República de Guiné-Bissau simplesmente tem que humanizar mais uma vez esse caminho organicamente, para ver esse caminho que não anda aí perverso. Suma, meu irmão, suma que boia, é que Juvenal, e assim que a mim cedo, assim que a mim acaba, ora que verdade tem, não tá bem, me fala só aquilo que é verdade, não dá a costa. E é que me estipa a gente se entender. E a maioria de gente está por entender. Gente que está na igualan, por no outro patamar, faz aquilo outro. Não. A mim conta gente de como. A mim tá fala só que sai na gana. Que observar. Que bem para a OCDE, Organização Cívica de Democracia. A não por estar na coberta aquilo que é mentira. Lutar contra não irmãos, outros partidos políticos, oposição, que estão a preparar para fazer uma oposição consistente, etc. por aí fora, é capaz de deixar de ser filhos da República de Guiné-Bissau. Essa que é democracia. E onde que mal está, o povo cidadão tem que ter consciência moral de pensar e falar como essa está mal e para dia de amanhã. Então, conselheiros de presidente da República, General Umaru Sissoko Embalo, simplesmente está na pincha Umaru, claro, alguém fala, para perturbação de normas, funcionamento de instituição. Simplesmente enquanto a isso. Simplesmente enquanto a isso.
revisão constitucional e de exclusiva competência de ANP. E não presidente da República de Guiné-Bissau. Lá que está com lá que tudo formalidade está com e artigos de chal muito claro. Para Bocobi Juvenal do Telegossi, se tem algo ao contrário, está recomendado para aquele decreto 014/2020, desse artigo número 1 de instituição técnica de comissão que criado para revisão constitucional, não outro artigo número 2, salvo ele fala como e uma comissão composto para 5 membros, designado, nomeado, empossado para o presidente da República é falso, inexistente. Em nenhum Estado de Direito Democrático isso que poderia acontecer. Se não acontecer na Guiné-Bissau, não está chamado de alguém que visa domínio total de poder absoluto. Então, General Maurício Coembalo, decreto para ir por detrás. É um decreto ditatorial que visa domínio de poder da República de Guiné-Bissau. Uma força amazônica que visa domínio total. Inexistente. E ora que aquele decreto não vai para diante, talvez, e uma força natural, e não vai existir, por existir uma rebelião contra. Para ver que se que decreto vai adiante, próprio povo que tem que condená-lo. E que só partidos políticos, não. Povo que tem que condená-lo. Nesse caso, não culpabilizar general Maurício Coembalo e um presidente de república que está na visa ainda ideias inovadoras, tudo bem? Que não recomendei para general zonora tudo esses juristas que estavam lá de decreto, não sei. Para mim, decreto visa humilhação à presidência da república, vergonha à presidência da república. Está na pincha, general Maurício Coembalo, para desdemocratização de instituição, aparvalhamento de instituição, disfuncionalidade de instituição e visa domínio de poder total na República de Guiné-Bissau. E um decreto ditatorial que tem fé jurídica, que tem fundamento jurídico e que tem nem lei que está suportá-lo e que tem nem base empírica de onde é que sai. Então, é um decreto que talvez Leopoldo poderia fazer naquele tempo de guerra, Joseph Stalin poderia fazer gente que visa domínio total. Mas no regime democrático, se ninguém é dado o dever de governar solitariamente, então, na democracia, revisão constitucional, voz de povo e negociação popular. E negociação entre deputados de nação e que compete presidente da república. É fora de sua atribuição de competência, para isso, como fala, funciona que princípio de separações de poderes, autonomia de independência, atribuição de competência e cada um deles tem essa independência. A boca pode usurpar a independência de poder de Assembleia Nacional Popular, que segundo órgão mais alto de nação. Depois de presidência da república, logo vai para o Ministério de Justiça, depois vai para o governo. Então, não condenar 4 órgãos de soberania do Estado. E a gente tem que saber, tudo eles têm essa independência. O presidente da república não pode usurpar nenhum som deles. Agora, nesse caso, por exemplo, a hora que o presidente da república não vai para bater uma decisão, suma que me fala dia de ontem. Não é também um grande equívoco, que uma vergonha para mim, não é? Não eu viva, desculpe, vou desculpar que não eu viva Nelson Moreira, ok? Jurista de Madame G15 ou de PRS, sei lá, nunca muito se bem. Não é de que não é irmão tal se contra o presidente da república poder dissolver a Assembleia Nacional Popular. E era imperativo para um bom jurista, um bom estudante de direito, para ele falar, dependendo do dia normal, dependendo de situação excepcionais, ou que há momentos especiais, dependendo, o presidente toma uma decisão, ora que o presidente não fala como não vai reagir em conformidade, como um garante de normal funcionamento das instituições. Se está perante uma grave crise política e institucional agônica sem precedentes. Se a mim serve de desbloqueio e dependendo de situação anormal, aquilo é que a Bobuta analisa. Por isso que o Juvenal falou ontem, excludente de licitude, que significa e tem momento que o presidente da república está ferir e está andando riba de lei.
para defender, suma que, certo, para defender algo cuja proteção é de mais relevância, excludente de ilicitude. Agora, nesse caso, hora que o presidente da República não pensa, por exemplo, como e tem poder sobre revisão constitucional, não está falando como em um regime ditatorial. Em um regime ditatorial. E nunca pode confundir. Por isso que eu entendi como ontem olha esse jurista na papiaba e o Mera Chibok, e que importa 12 meses, tampouco importa estado de emergência, de quê? Como estado de emergência pode acabar com a democracia. Estado de sítio pode acabar com a democracia. Estado é uma instituição permanentemente, não sobrevivência, não namoro, não vai, não filhos bem. Então, e pode parar. Ora, que pode parar, Buca pode estar na fala de gente como e tem no momento que o presidente pode bater a Assembleia Nacional Popular. Não. Dependendo do dia normal, dependendo do acontecimento, no momentos específicos, no momentos excepcionais, aquilo que ocorre. E ora que assim e cedo, Nelson Moreira e comete grandes equívocos aonde gafes, não é? Nessa interpretação. A mim, pelo menos, que está defendendo de como não um Estado de direito democrático, dependendo anormal. Ora, que não fala de excludente de licitude, que me está falar e abre 3 pressupostos. 1, legítima defesa. 1, e cumprimento, dever regular de direito. E 1, abre possibilidade de a mim, Juvinaldo, nhanda riba de lei, sim, está enquadrado num ato inconstitucional ou um ato criminoso. Mas isso que te avisa. Só que me falar. E que importa 12 meses, e que importa estado de emergência, mas e depende para aí princípio. Ora, que não fala princípio de excludente de ilicitude, quer dizer, momento que o presidente da República podia andar acima de lei, sem ser enquadrado no ato inconstitucional que está chamado princípio do estado de necessidade, autoridade moral e legítima defesa, escrito cumprimento, dever de exercício regular e direito. Próprio nome falou, estado de necessidade, como próprio nome explicou. Pensa só bem, o que é que o Juvinaldo fala? Ele fala estado de necessidade. O que é que significa estado de necessidade? É quando a pessoa anda por cima da lei em nome de algo cuja proteção é de maior relevância. Se assim é cedo, se Nelson Moreira não percebe bem essa e não entende como, aonde se explicação, tem aqui o paradoxo cheio de ambiguidade, não sabe que é que pode cometer que grande tipo de erro, um formado na direito, um doutor que pode cometer que tipo de erro, então, essas questões que a OCDE, soma que você vê, a nós e companhadores para e passo de política de República de Guiné-Bissau e não só mundial. E ora que, por exemplo, ainda tem mais manga de amigos que tem que na bloquear, aqueles que fanáticos, defensores do general Marciso Coimbalo, fanáticos, era bloquear mais os. Juvinal bem mais os e fala como não, decreto de sua excelência e nulo, sem efeito, e que tem efeito jurídica, e que tem alcance, nada, e que tem que explica, que o decreto visa, de onde é que vem, e que existe. Agora, ainda tem aqueles que não condenam ele para não sair, não, a manga deles não bloqueiam, etc. por aí fora, se uma coisa está ignorado, na alguns grupos de WhatsApp e Messenger. Para ele falar a verdade. A mim está condenado a falar a verdade. A mim está condenado. A mim obrigado bem lhe falar como não, uma Rui Diabo, Domingo Simões Pereira, Satanás. Não, perguntado sobre verdade, ele está explica. Só isso, só esse que coisa que não tem, só esse que compromisso. O homem está condenado, prisionado, fala a verdade. E acaba decreto de presidente general, uma Sissoko Embalo, inexistente e nulo, sem efeito. E que tem eficácia jurídica, nem espírito castala, e que tem fé, e que tem fundamentos empíricos, e que tem alimento que está explicado. Então, de onde é que sai? E sai de trilhos. E tem alguns valores epidérmicos de ideologias autoritárias que de estar lá nas laterais, que tem alguma coisa que visa. Então, e nulo sem efeito.
E cá por vai para diante. A boca de o Juvenal tem exato momento que nunca o compreendi. Um dia, vou chegar a uma conclusão de compreender como é cidadão que na papel ali e defensor de apenas aquilo que está falado. Verdade. Agora, que decreto, na minha forma de olhar, na minha interpretação, para organizar uma resposta estratégica, por exemplo, para Mandagossi, para Gandias, lá na Guiné-Bissau, para Aurélio Sambu, para meu amigo, não está falando só como que decreto e visa um grupo de gente que está na Trípoli, por exemplo, na Trípoli, que não sai qualquer momento para ameaçar a democracia da República de Guiné-Bissau. Para ver que ia tentar a autonomia de Constituição da República e ameaça a democracia ou e visa revogar a Constituição da República. Para ver um crime doloso, qualificado, perpetuado, preparado. Então, inexistente num Estado de Direito Democrático. Aqueles que falei com os leis, estudar com os leis, tem que interpretar lei em benefício de instituições sociais. Lei que está interpretada em benefício de Domingo, em benefício de Braima, em benefício de Umaru, em benefício de Banhina Mendes Pereira, em benefício de outro gente. Não! Impossível! Não tem que ter coragem, gente tem que sair de trilho, gente tem que parar de bajular no império de bajulação e de subservência. Gente tem que parar, gente tem que bem, e que só defender. O Umaru tira decreto, não fala, está bem, não. Gente tem que ossar a verdade. Suma que fala a questão de Carlos Gomes Júnior, maioria de retardados sair de trilho. Obviamente que sim. Carlos Gomes Júnior tem que julgado. E assim que tem que ser. E em comprova Marvaz, se bens tem que julgado. De Braima tem que julgado. De Domingos tem que julgado. Gente que pode restringir só assim, inclinado. Só PGC, só PGC, só PGC. Não. A medida de sempre rejeitar, comprovar como há críticas contra a PGC e pode ser uma organização que entende de como e leva seu tempo no meu país e que pode mudar nada, e que tem exemplo, e que tem espírito, e que tem DNA de democracia, razão pelo qual cansal, um camistilo jamais na minha pátria, para ele que germina tudo plantas, tudo roubos, tudo bandidos, tudo pedófilos, tudo que de mal, e ele que tem selo. Agora, exigindo atribuição de competência, crime intransmissível. Crime intransmissível. Daí que crime de Juvinaldo, Domingos Simões Pereira que pode pagar para ele. Por exemplo, nha crime, Cipriano que pode pagar para nha crime. Atribuição de competência. Esse erro fatal de general Umaru Sissoko Embalo, não que por estar a pagar que são de PGC. Para falar mais, não, o PGC faz logo, o Umaru tem que tirar um decreto que visa domínio total de poderes do Estado da República de Guiné-Bissau para não apoiar. No futuro amanhã agora. No futuro de nós amanhã e como. O gente que percebi que decreto me está falar. Decreto me está falar de como a general Umaru Sissoko Embalo está acima de Constituição. Boca perceber isso, boca entender. E aquilo que decreto me está falar. Para ver que obedecer esses artigos entre 85, 128, 129, 127. Ora que o cara respeitar, pode ver artigos tudo que a gente chama, que explica que tem nada a ver com o decreto general Umaru Sissoko Embalo. Então, um gafe, um erro fatal, um vergonha para a presidência da República de Guiné-Bissau. Que juristas têm que demitir tudo. Tudo tem que demitir. E outro coisa aí como Nelson Moreira, que pode bater cometer que tipo de grande equívocos, eu tenho muita admiração para ele, se interpretação dia de ontem, que ele é um lapso irreparável, não entendi? Lapso irreparável, não tem que repudiar esses tipos de comportamento. E para me ficar, yes, decreto de general tem que ir por trás. General Umaru Sissoko Embalo tem que reconsiderar a sua posição e autorrespeitar a presidência da República e respeitar a Constituição da República. Na democracia, ninguém quer dar poderes de governar solitariamente. Constituição da República comprova revisão constitucional e de exclusiva competência de ANP e de deputados de nação. E cada presidência da República de Guiné-Bissau. Decreto presidencial, artigo número 1, artigo 2 e nulo sem efeito, cheio de ambiguidade, que lei que está ali perverso e paradoxo, porque inexistente. E por só existe na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e na Rússia.
Simplesmente enquanto a isso. O confronto do Mediterrâneo, de que ingleses ou brasileiros contra americanos, etc. por aí fora. Decreto nulo sem efeito. Para ver que tem pepa e anda. Tem que condenar com violência, sem reserva. E esse que é o compromisso que Guiné-Bissau. A boca que compreendido, a boca fanático, a boca ícones e vulcânicos, que está defendendo personalidade, que está defendendo ideia. A nós tudo não tem algo para defender. Suma que me fala dias atrás. Não tem manga de coisas para fazer na Guiné-Bissau. Por falar alguém gosta de falar como não tem que computar, não tem que fazer aquilo, não tem que fazer aquilo outro. A mim acha como um coisa imperativo. E que imperativo, indiscutível, inquestionável. Se não cumprir, rápido para nós sonhar ser um Estado, uma nação democrática, uma nação social, civilizado, onde que não impera civismo, lei, disciplina, ordem e rigor. Coerção social. Paguintes, submissão à lei. A boca por estar riba de lei. Por isso que eu entendi como imperativo para a cultura democrática, não unidade nacional. Para não seguir caminho de coesão. Mas tudo isso está derivado de coerção social. Lei que não tem que jubir, ele que ferramenta, ele que bússola que está explicando o que é que não anda, o que é que não faz, ele que ferramenta de um Estado de direito democrático. A você ele gosta, por exemplo, liga para minha mano Armando Conte, ou Gervásio Silva Lopes, um deles, para vir visitar na minha casa. E tem telefone, naquele telefone, e tem GPS. Que GPS na Ticil tem a cal. E esse que está falando coerção social, num Estado de direito democrático, todo mundo tem que estar submisso a ele, que chama Constituição. Então, decreto de general, uma Sissoko Embalo, subiriba dele. Então, aqui subiriba dele é alguém que visa poder ou força amazônica acima da Constituição, que visa domínio total de poder de instituição de Estado de Guiné-Bissau. Tem força riba de ordenamento jurídico, riba de regulamento fundamental de embargo de ordem judicial, riba de judiciária, riba de ANP, riba de tudo. Então, visa domínio total. E a nós não tem que condenar. Para ver que é Juvinal do que acha como tem que condenar sem reserva. E ainda vai longe. Fala como é um decreto confuso, e um decreto tremendo, e um decreto ameaçador e assustador para quem conhece democracia, respeita princípio de separações de poderes, atribuição de competência, ser independência própria de eles e trabalhar harmonicamente. De que a ANP tem esse voz, de que está papia, Supremo tem de que está papia, governo tem de que está papia, presidente tem de que está papia. Decreto visa como tudo tem que calar a boca. Que decreto assim que ele avisa. Para a hora que decreto falou de como ainda fazer revisão, ainda criou uma comissão. Nina, pelo menos, subir gosto para a zona de Bafata, Gabu, basta eu sentar lá com alunos de 6ª, 7ª, 8ª classe, o papi aqueles, os explique eles que aqui palavra, democracia, e que aqui direito, que aqui política, política e linguagem de interpretar a democracia. Agora, se assim o cérebro explica aqui população, que aqui significa, basta só entregar eles decreto, era falar com uma ordem ditatorial. Tão simples enquanto a isso. Quem que papia tudo isso, e tá chama Juvinaldo Osvaldo Veira, o democrata em ação, nessa relação de atividade especial, que está comparado que nem fala gente manga de tempo, a mim, um condenado, está prisionado para falar apenas a verdade. Razão pelo qual, hora que não fala a verdade, gente, onde é que um ataca Juvinaldo? Só fala a mim incompetente, burribo cabeça. Ladrão, um cacedo. Então, analfabeto, um cacedo. Então, afinal, o que é por falar nada? Até gente não odiam, só não fala a verdade. E o povo, ao mesmo tempo, na mão. Juvinaldo não fala. Tão simples enquanto a isso. E, irmãos, vamos purificar. Juvinaldo Osvaldo Veira, Billy condena que violência sem reserva, decreto de sua excelência general Maurício Sissoko Embalo. Comprova como e visa domínio total de poder do Estado da República de Guiné-Bissau, um decreto autoritário, um decreto ditatorial e um decreto que visa poder de força amazônica do Estado de Guiné-Bissau. Então, e tempo riba atrás. E ao mesmo tempo, aqui na riba atrás, e que só basta riba atrás, só que fala anarquista tem que reprimir, e significa ainda demitir
tudo que a gente está lá. Que matiban de decreto na tirada. Tem que demitir. Decreto tem que ir por detrás e eles têm que demitir. Agora, se assim é cedo, meu irmão, e que tem nem pergunta lá base, não deixa você, se tem qualquer pergunta a respeito, no final está ali para poder responder, suma que sempre gosta de fazer, para poder dar também povo, voz, de eles papia, questionar se é antagonismo, frustração, desespero, etc. por aí fora. Quem que tem qualquer questão relativamente só a decreto de Sua Excelência General Marciso Coimbalo e pode fazer pergunta, ou se a organização cívica democracia está disposto a responder na medida que é possível. Qualquer coisa sobre decreto presidencial. E a botan que está na obinle, que entende como decreto ilegal, ilegítimo, e tem fé jurídica, e tem alcance. O tá mandando sua mensagem, tá ligou para justificar perante o olho do mundo, o tá disse artigos que tá explica como que decreto. Se que tem, na olha, nem pergunta, suma que você vê, decreto, suma que fala aí, nulo sem efeito, e que tem espírito jurídica, e que tem fé jurídica, e que tem nada que está sustentável, nem base empírica, nem fundamento, nem lei que está assistir. Lei que está assistir. Para ver o que a gente entende, que não está, que podemos falar, e decreto nulo sem efeito. Para ver, decreto se propõe lei. Agora, que lei bem não é? Toda atuação de entidade pública está fiscalizada, norteada e reagido para o princípio de legalidade. Ora, quando nós exigimos cumprimento de lei, cumprimento de legalidade, não está aponta de onde é que decreto bem. Quem que não sustentar? Que é que me este fala? Quem que dá o que direito? Ora, que tem nulo sem efeito. Agora, ponto agora, Juvinaldo. E vamos este fala que crítica de decreto, que suporta a presidência general, o Marciso Coimbalo, nem pensar. Mantém que continua sustentável na verdade, derivado ou verdade. Suma que me fala tempo atrás. Qualquer falha, não se primeiro que está pega nela. Para não ter compromisso com o povo. Tchau, tchau. Ok, a língua de Nyermon, Mamadou Saliu Bari, a partir de Guiné-Bissau, ou seja, Senegal, etc. por aí fora, senhor o democrata. A mim está este ponto, que tudo esse problema de Constituição de República a os qualquer solução. Suma ANP gosta ninguém que tenha confiança na ele. E como agora, e dissolução da Assembleia Nacional Popular. Mas que por tudo fala como decreto de general Marciso Coimbalo e nulo sem efeito, e que tem eficácia jurídica, e que tem lei que está assistindo, e que tem fé jurídica. E que bem de nenhum cau, nem lei que está assistindo. Agora, acha que a pergunta está respondida. A mim defendi um bias de como simplesmente derrubo da Assembleia Nacional Popular, lá que depende de quê? Estabilidade de mandato do general Marciso Coimbalo depende de queda da Assembleia Nacional Popular. Que lá com olha grande tibo que ainda dia de ontem, que Nyermon Nelson Moreira comitê, que repudia, que violência sem reserva, para ver nenhum formado que pode bater comitê, que tipo de erro com olha comitê dia de ontem. E fala estado de emergência, que chama 12 meses, não importa, dependendo de situação anormal. Simplesmente enquanto isso, dependendo da situação anormal. O presidente da República tem invocado grave crise política e institucional que está põe em causa o normal funcionamento das instituições e está reagir em conformidade, que excludente de licitude. Quer dizer, ferir lei e andar riba de lei sem ser enquadrado, na um ato de crime. Como estou falando de quê? Pobia e visa de como na sua atuação para autoridade moral, para senso comum, e visa defender algo cujo proteção é de mais relevância. Então, está dissolver a Assembleia Nacional Popular, e que tem tragédia, frustração, pera 4 anos, não sei o que mais. Não. Simplesmente, maneira como falar, que precisa mais nada. Bem, a minha explicação está derivação da lei. Pouco tempo atrás, me contava como
Ora que governo cai? Governo, maioria orgânica para definição que está forma governo. E que significa de como ele que está liderar, ora que garante estabilidade parlamentar. E que significa de como só ganha eleição na hemiciclo, logo buta manda. Não. Mas bu ganha eleição na hemiciclo, se não sai de termo de representatividade de vantagem, que falaram na Guiné módulo ontem, etc. por aí fora, ele que está manda nome para a presidência da república. Para ele que ganha. Mesmo que tenha maioria para garantir estabilidade parlamentar, ele primeiro que tem que ouvir. Para aquilo que a Constituição da República fala. Nesse caso, quem que não vai ouvir? Não vai ouvir PAIGC. Ora, que tem maioria, logo e também, segundo partido de oposição, para formar moção de confiança. Assim que está funciona. Para de quê? Para como a Constituição fala de como primeiro-ministro está nomeado em função do resultado eleitoral. E que falou de como está garantir estabilidade parlamentar em função do resultado eleitoral. Em função do resultado eleitoral, que está nomeado está sufragar primeiro-ministro. Para o cargo de primeiro-ministro e que é eletivo. Não, o único que é eletivo é o presidente. Lá na Assembleia Nacional Popular, lá que PAIGC tem que dar prova mundo de como é ter maioria. Razão pelo qual documento que vem de CDAO, a gente está entendendo, porque a gente está na escola e está entendendo, está perceber. Aquilo que está cansa a gente. Documento na Gigi, um governo, de acordo com o resultado eleitoral de 10 de março. O que está na Gigi? Está na Gigi PAIGC, vai para a Assembleia para aprovar o Orçamento Geral do Estado, o Programa de Governação e garantir estabilidade de liderança. Aquilo que o documento apenas está na Gigi. Mas agora que está em Brooklyn, para ver de quê? Se uma PGC sempre está rouba Estado, PGC inspirador de cofres do Estado, aquilo que põe partidos de oposição, e mede para PGC, pega, tem mais domínio de poder e não tem cofres de Estado assim para poder cumprir a consciência de deputados. Simplesmente enquanto é isso. E uma coisa meio híbrido no regime semipresidencialista. Estudiosos que podem perceber, estudiosos que podem explicar. E que só basta eu falar me formado para explicar. Não. Exige sofisticação de inteligência, exige coordenação com leis infra, normas constitucionais, Constituição da República e emendas constitucionais. Só assim que pode fixar alcance, espírito e sentido de letra. Mas o que acontece, o está chamado mediante uma lei, o está chamado de um artigo não definir para vai, mas diz que se cometer mais uma outra lei. Suma na questão de eleição. E tem lei eleitoral, e tem leis da Assembleia Nacional Popular que infra, e tem Constituição da República, e tem normas ordinárias. Ora, como interpretar, você tem que saber, tem um que mais, e que mais está chamando Constituição. Qualquer um que liga aquele, está falando nulo sem efeito, para ver a Constituição tem força, obrigatoriedade geral de lei. Nesse caso, nunca se contrancedo claro, mais possível que poder. Simplesmente enquanto a isso. Esse que documento está na pedir? Que de CDAO, esse que está na pedir que dá prazo até dia 20 e tal. E de como, para a intenção de Guterres, CDAO, União Europeia, União Africana, etc., a CPLP, é na Gigi, para o governo, ribantado na mão de PGC, para PGC vai aprovar na Assembleia Nacional Popular. Juvinaldo, assim que digo cedo, perante lei? Sim. Para ver de quê? Para ver de como Constituição fala de como primeiro-ministro está nomeado em função do resultado eleitoral. E que significa de como suma já e que mostra mundo credibilidade de como ele tem e na garantir estabilidade parlamentar ou irrompe ruptura que acordo de incidência parlamentar de PDGB, logo isso significa de como e que pode riba para aprovar no parlamento. Não. Ora que não siga lei. Se não seguir lei, lá na Assembleia que não vai perder tudo, lá que tem que enchumbar tudo. Ora que aprova o mundo como, olha, nunca tem a maioria, etc. por aí fora. E nunca tem que discutir. Acordo de incidência parlamentar, não leis de Guiné-Bissau e está assinado para líder de partido. É um senso comum, na unanimidade, unânime daquele partido. Agora, bora para só. Você de beira de que a República de Guiné-Bissau está? República de Guiné-Bissau está à beira de um crime crônico, para conjuntos de inconstitucionalidade e conjuntos de vários inúmeros de inconstitucionalidade que nenhum desembargador do mundo pode decifrar na prazo de curto tempo. Na prazo de curto tempo.
E esse que está na contina de Guiné. Porque um coisa está contigo, está limpado perante a lei. E está deixado lá e está encrava lá. Assim que está na contina de Guiné. E que é fácil para sair de Hamburgo. E que é fácil. E que é fácil. Então, essa que é a interpretação perante lei, perante minha entender sobre questão de lei, simplesmente enquanto a isso. No regime semipresidencialista tem uma coisa meio híbrido, de que cada ninguém direito de governar solitariamente. Decreto e nulo sem efeito. Ver que? E depende de ANP e cada competência de presidente da república. Então, simples enquanto a isso. Tchau, tchau para tudo, boss. Grande abraço. You guys finished? You guys finished? Who did it? Jessica. Jessica, you did it, yeah? Yeah. So you guys need to ready. We're going outside. Make sure if you guys use your jacket, you guys already. Look, it's all outside. It doesn't matter. I don't care about that. I'm just saying to use your jacket, use your shoes, and we're going outside. Okay. Yeah. Let's do it, Jessica. You wanna go outside or no? I'm going outside. Yeah. So you need to ready. Doesn't make sense. You're still there. Tchau, tchau, minha irmãos. Wow, cadê esse liga?